Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, 21º dia de live do livro Desperte o Seu Legado, 70 dias para construir um futuro que resista ao tempo e transforma vidas. Olha só, hoje o tema de hoje é Viva para um propósito maior. Eu queria já começar com um versículo bíblico, que é a proposta do dia, que está escrito lá em Mateus 5,16. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós fomos criados para viver o nosso propósito, nós fomos criados para viver algo maior, nós fomos destinados aqui na Terra. Deus nos colocou aqui na Terra e nos criou para que a gente frutifique, para que a gente multiplique aquilo que Ele entrega para nós, aquilo que Ele confia em nós. E todos nós temos um propósito. Todos nós temos uma vida, um destino que Deus já colocou sobre nós. E nós só precisamos, às vezes, conseguir interpretar e entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. E a partir do momento que eu consigo interpretar e entender qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, eu começo a viver os planos de Deus, eu começo a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. Às vezes, pode ser que eu não esteja vivendo o extraordinário na minha vida, pode ser que eu não esteja vivendo uma vida com significado. Quando a minha vida não tem significado, pode ser que eu não esteja vivendo uma vida com propósito, uma vida onde tem um sentido maior. E às vezes nós ficamos pensando que a gente só viver uma vida normal e a gente trabalhar, pagar as nossas contas, correr atrás dos recursos financeiros, fazer coisas, somente fazer coisas. Quando a gente só está nesse looping, pode ser que a nossa vida não tenha significado. Mas Deus nos convida a viver esse algo maior. Deus nos convida a falar: ei, acorda. Você tem um propósito para que você foi criado. Você precisa viver uma vida com propósito. Porque Deus, Ele tem essa vontade de que a gente viva essa vida com propósito. Porque quando eu vivo uma vida com propósito, outras pessoas se beneficiam. Quando você está exercendo o seu propósito aqui na Terra, outras pessoas ganham com isso. Então, por isso que Deus tem pressa para que você descubra o propósito que está em você, o propósito que está no seu coração. E às vezes nós confundimos e pensamos que nós precisamos só fazer determinada coisa, ou eu não posso, eu preciso fazer uma única coisa. Não, você pode viver o seu propósito. E o seu propósito, ele tem uma pista muito clara. Não é sobre você atingir um objetivo, atingir uma meta, não é sobre isso. Quando você precisa descobrir o seu propósito, é algo que vai além de uma meta, que vai além de um objetivo, que vai além de você, de fato, falar assim: eu consegui descobrir o propósito que Deus tem para mim. O propósito que Deus tem para nós, ele vai além dessa meta. Porque quando você descobre o propósito da sua vida, o propósito que Deus separou para você, o que você foi chamado para ser, quando você descobre isso, você começa a viver uma vida com significado. Você sai desse looping, às vezes, do dia a dia, acorda, levanta, trabalha, vai dormir. E é esse loop que às vezes consome a nossa energia e a gente não consegue, por tantas vezes, ver significado naquilo que nós estamos fazendo. E com isso, a gente também não está cumprindo o propósito que Deus nos criou para ter aqui na Terra. E quando você identifica: Rafa, mas como que eu consigo descobrir o meu propósito? Como que eu consigo entender e saber qual é o plano que Deus tem para a minha vida? Quando aquilo que você faz, ele impacta positivamente a vida de outras pessoas. Quando aquilo que você busca não é sobre você. Nós precisamos falar assim: o meu, eu,
quando eu estou vivendo no meu propósito, o egoísmo, o egocentrismo, ele sai de lado. Ele sai de lado, daí não é mais sobre eu, não é mais sobre o Rafa, não é mais sobre você, é sobre nós. Porque daí o meu propósito, ele vai atingir a vida de outra pessoa. E às vezes você pode encontrar o seu propósito no seu dia a dia. Aquilo que você faz, aquilo que Deus te deu o talento para você fazer, falar, às vezes conversar. Sabe, muitas pessoas têm um grande propósito, que são o propósito de ser bons ouvintes, pessoas que ouvem bem as outras, pessoas que servem bem as outras, pessoas que lideram. Existem vários tipos de propósito. Deus criou cada pessoa para fazer e cumprir o seu propósito. Às vezes, pode ser que a gente tente imitar o propósito do outro, mas isso nunca vai ser real, porque você precisa descobrir o seu. Aonde Deus quer te usar, aonde você pode fazer a diferença na vida das outras pessoas, aonde você de fato vai fazer a diferença na vida das outras pessoas. Eu trago aqui no livro um exemplo do Martin Luther King, que o propósito dele, ele sonhava com um mundo onde os negros, olha só, ele sonhava com um mundo onde os negros e os brancos se sentavam na mesma mesa. Esse era o propósito dele. E todos fossem tratados com igualdade e dignidade. E por isso que Deus levantou ele, e ele deu aquele discurso onde ele falou, eu tenho um sonho. E o propósito de Martin Luther King, a mensagem que ele carregava era maior do que ele. É maior do que ele. Então a mensagem que você carrega muitas vezes vai ser maior do que você. O seu propósito vai ser maior do que você. Por quê? Porque não é sobre nós, não é sobre eu, mas sobre nós. E daí você precisa entrar nessa busca e pedir para Deus. Ontem mesmo se cumpriu uma promessa na minha vida e na vida da minha esposa. Nós temos uma promessa de Deus sobre a nossa vida, que nós vamos ajudar casais. E não é porque a gente é perfeito, pelo contrário. Deus, ele coloca as lutas na nossa vida, ele coloca os desafios diante de nós, que é justamente para que seja a forja, para a gente melhorar como casal, para a gente melhorar como família. E depois que a gente supera esse desafio, aí você tem uma credencial para você poder, de fato, conseguir ajudar outras pessoas. E Deus já tinha dado essa visão, esse propósito pra gente. E ontem foi o início de uma jornada. Se cumpriu o início de uma jornada. Por que o início? Porque ontem foi o dia que se concretizou essa palavra. E nós conseguimos pregar junto no encontro de casais, para mais de 40 casais. E foi muito importante para nós. Nós conseguimos falar também dos nossos desafios, das nossas dores, e poder de fato ajudar outras famílias, porque nós entendemos que a família é a base, a família é o propósito maior. Então o nosso propósito está diretamente ligado às famílias. Então, quando nós entendemos qual é o nosso propósito, nós caminhamos na mesma direção, nós caminhamos na mesma unidade, nós caminhamos juntos. E não é que a gente não passe por dificuldade, não é que a gente não discuta, não brigue, não é sobre isso. Mas é sobre a gente se permitir passar pela forja, passar pelo desafio e superar aquela fase. Porque o nosso propósito, ele é maior do que qualquer outra coisa. Tem uma passagem bíblica
que em Efésios que fala assim: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticasse. Então assim, isso significa que Deus, ele nos criou para que a gente pratique essas boas obras, para que a gente ajude o outro, para que a gente colabore e contribua com o outro. E não que fique somente sobre nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós acreditamos. E quando eu ajudo o outro, quando eu sirvo o outro, quando eu contribuo para uma sociedade melhor, quando eu contribuo para que as pessoas elas consigam conhecer Jesus, eu estou glorificando o nome dele. Então, se a sua vida hoje, você está nesse loop, nesse ritmo hipnótico, que você já se sente cansado, já se sente desgastado, já se sente, às vezes, sem energia, sem força. E pode ser que, às vezes, esse ritmo tenha influenciado em tantas outras áreas da sua vida. Olhe para o seu propósito. Olhe para aquilo que você nasceu. E pergunta para Deus, dentro das suas orações. Deus, ele está preparado para poder responder para você. Só que é necessário tempo de oração, é necessário jejuar, é necessário ler a palavra, é necessário você pedir o direcionamento para aquele que tem todas as respostas. Às vezes a gente está tentando achar as respostas sozinho. Às vezes eu fico tentando encontrar as respostas de uma forma sozinha, solitária. Só que Deus, ele está pronto, preparado para poder te direcionar. E sabe de uma coisa? As mudanças, elas acontecem rápido. Às vezes você fica pensando assim: Rafa, mas eu acho que vai demorar ainda muito para que eu consiga identificar o meu propósito. As mudanças, elas acontecem rápido. Não precisa de muito tempo para você mudar a sua vida. Eu tenho vivido isso no meu dia a dia. Nós temos buscado muitas respostas para Deus. Nós temos buscado muitos direcionamentos para a nossa vida, para a nossa família. E eu percebi que quanto mais eu me entrego, quanto meu coração mais aberto está, quanto mais em oração eu fico, mais rápido Deus fala conosco. Então, se você tem pressa nas suas respostas, você precisa orar, você precisa se dedicar, colocar tempo de oração na sua casa, no seu quarto, e pedir para Deus: Deus, revela-me, Senhor, o que eu ainda não estou conseguindo enxergar. Revela, Senhor, ao meu coração o que o Senhor deseja para a minha vida. Revela, Senhor, em oração para mim, o direcionamento que o Senhor quer que eu faça. Às vezes, eu por tantas vezes, eu fiz tudo na força do meu braço. Por tantas vezes, eu tentei pegar e fazer através do meu próprio conhecimento, do meu próprio entendimento. Só que eu me perdi também tantas vezes porque as minhas emoções, os meus sentimentos falaram mais alto do que o plano de Deus para minha vida. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, então nós não devemos ir atrás do nosso propósito pelo que o nosso sentimento, a nossa emoção está dizendo. Mas nós precisamos procurar a palavra de Deus, nós precisamos procurar o direcionamento de Deus. E Deus, ele está pronto para poder te dar todo o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? Se você colocar rápido, se você se colocar de joelhos rápido, com o coração contrito, e falar: Deus, eis-me aqui, fala comigo, Ele vai falar rápido com você. Ele vai falar rápido.
Então assim, o seu propósito tem pressa. Deus tem pressa que você encontre o seu propósito. Porque não vai ser só sobre você, vai ser sobre tantas outras pessoas que vão ganhar com isso. Então Deus, ele está pronto, ele está preparado para poder revelar para você e te dar todas as respostas. Acredite nisso, acredite nessa palavra. Deus está pronto e ele tem uma vida para você de vitória, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, uma vida de graça, que nós podemos acessar essa vida. Basta que a gente entenda qual é o propósito que ele tem para nós e caminhar na direção desse propósito. Não é o propósito que é seu, mas é o propósito que ele tem sobre a sua vida, tá? Então assim, pensa hoje como você pode entrar no seu quarto, fazer uma oração, fazer com o coração rasgado mesmo, falar: Deus, eu acho que às vezes a minha limitação já chegou no limite aqui. Eu preciso do Senhor, porque Ele não vai fazer aquilo que é possível, aquilo que ainda está na sua mão, o que você pode fazer que ainda está na sua mão. Ele não vai fazer, mas Ele vai fazer a partir de que você entregou tudo. Porque quando você entrega tudo, é porque daí Ele entende o seguinte: agora é comigo, mas entregue o seu tudo. E daí você precisa entender qual é o seu tudo, que o meu pode ser diferente do seu. Mas para isso, peça a revelação para Deus. Deus, o que eu preciso entregar, que é a minha parte, o que eu ainda preciso fazer, que é a minha parte, para que o Senhor faça a sua. O que é possível eu fazer para que o Senhor faça o impossível? Essa é uma pergunta que você precisa fazer todos os dias para Deus, em forma de oração. Eu tenho certeza que Ele vai revelar algo poderoso no seu coração, ainda essa semana. Escuta essa palavra. Ainda essa semana, Deus vai revelar algo poderoso no seu coração. Eu creio nisso. E você vai ter algumas respostas que você tem procurado e que você tem buscado. Eu quero pedir para que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. E gostaria de finalizar com uma oração para que Deus abençoe toda essa semana e que respostas venham da parte de Deus para a sua vida. Meu Senhor e meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor nos escuta. Obrigado, Senhor, por esta palavra, obrigado, Senhor, por esse dia, que nós possamos, Deus, encontrar o nosso propósito e que respostas, Senhor, possam ser dadas ao nosso coração. Eu quero, diante de Ti agora, entregar, Senhor, essa semana, que essa semana seja uma semana incrível, uma semana diferente, uma semana onde eu sinta a Tua presença, Senhor, todos os dias. Que eu sinta, Senhor, o Seu cuidado todos os dias. Que não seja mais sobre mim, Senhor, mas seja sobre o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E que eu consiga enxergar, Deus, o que eu preciso ainda fazer. O que é a minha parte ainda, Senhor, que eu ainda preciso fazer. Para que eu entregue tudo, Senhor, tudo. E que depois, Senhor, que eu entregar e fazer toda a minha parte, que o impossível seja contigo, Deus. Porque eu creio num Deus de vitória, eu creio num Deus de paz, eu creio num Deus de prosperidade, eu creio num Deus que me ama. E eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor tem o melhor separado para mim. E que essa semana eu possa, Senhor, glorificar o Teu santo nome, adorar a Ti, Senhor. E glorificar a Ti através do meu propósito, através daquilo que o Senhor me criou para ser. Eu quero pedir, Senhor, a bênção, Pai, sobre todas as pessoas que vão assistir esse vídeo, Senhor. Que elas possam sentir a Sua presença, Pai. Que elas possam sentir o Seu cuidado. E que elas sintam, Senhor, a vontade de impactar a vida de outras pessoas. Porque é ali que mora o propósito dela. Que elas sintam, Senhor, o desejo no coração de servir a Ti, Senhor, e glorificar o Teu santo nome por onde elas passarem, Senhor. Que o Seu nome seja glorificado. Eu quero dizer aqui, Senhor, que eu quero Te adorar, Senhor, Te louvar, Te agradecer
por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, em mim. Eu quero te glorificar, Senhor, pelas lutas, Senhor, que eu tenho enfrentado também, Pai. Porque através dessas lutas o Senhor tem me transformado em uma pessoa melhor, em um homem melhor. Eu quero agradecer, Senhor, te louvar, te bendizer diante de qualquer circunstância, Pai. E dizer que te amo, e dizer que eis-me aqui, Senhor, para cumprir a sua vontade na minha vida. Então eu quero te louvar, te agradecer e bendizer o teu santo nome e pedir, Senhor, a sua bênção sobre este dia e sobre toda essa semana. E que o Senhor possa nos iluminar e nos dar o direcionamento que precisamos. Abençoe-nos, Senhor, essa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que essa semana seja uma semana que você viva com fé, com coragem, com ações concretas, para de fato você glorificar a Deus e cumprir o propósito que Ele tem para você. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, fiquem